Olá, eu sou Margarete Barreto e hoje eu recebo aqui no Segurança e Cidadania Keila Seller, fundadora do Projeto Dino. Vamos conversar sobre os desafios enfrentados por mães atípicas, mulheres que cuidam de filhos com deficiência ou neurodivergência, na busca por espaço no mercado de trabalho. A convidada vai compartilhar vivências e propõe caminhos para uma inclusão real, discutindo temas como falta de flexibilidade nas empresas, preconceito e sobrecarga invisível, além de políticas públicas e iniciativas que funcionam. Uma conversa necessária sobre direitos, dignidade e oportunidade para as mulheres. Bem-vinda, Keila, nos nossos estúdios. É um grande prazer receber você aqui. Eu gostaria que você iniciasse o programa falando um pouco sobre as suas atividades, conversando com a gente quem você é, como é que você começou a seguir esse caminho. Boa tarde a todos, eu sou a Keila, prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade, o espaço de fala. Eu sou uma mãe, né? E uma mãe de 3 filhos. Eu tenho a Júlia, de 25, o Arthur, que vai fazer 18, e o Bernardo, a qual me trouxe a essa mesa. Tem 9 anos, é uma criança tem autismo, com suporte 3, a gente fala, né, o nível de suporte 3. E hoje tudo o que eu faço foi porque meu filho me trouxe a essa realidade. Eu falo que o Bernardo ele me tirou de uma bolha onde a gente fica quando a gente não consegue ver o que está ao nosso lado, né? Então eu comecei a ter uma necessidade de ajudar mulheres a partir do momento que eu tive o Bernardo, né? Quando eu tive o Bernardo, que esse laudo chegou até a mim, você fica meio à mercê de quem sou eu após o diagnóstico, né? Você se torna só a mãe daquela criança, né? E eu comecei a pensar, eu não sou só a mãe do Bernardo, eu sou a Keila, eu venho de uma comunidade, eu fui criada pelo meu pai, eu tenho 7 irmãos, eu consegui estudar. Então, assim, eu não sou só a mãe do Bernardo. E aí, quando eu iniciei o projeto Dino, que hoje, graças a Deus, ele já se tornou uma ONG, né? Que é uma associação de amparo a mães de crianças com deficiência, que se tornou um AMA, né? E o AMA ele veio para mim através das dores dessas mulheres mesmo, porque quando eu comecei ali na pandemia a questionar para essas mulheres em algumas páginas, né? Quem é você? A pessoa não sabia me responder quem ela era. Ela falava, eu sou a mãe do João, eu sou a mãe da Maria. Aí eu fazia a pergunta novamente, mas quem é você antes do diagnóstico, pós-diagnóstico, como que é a sua vida? E aí eu comecei a escrever naquela época, para que todos entendam, meu filho nessa época tinha um hiperfoco muito grande em dinossauros. E aí eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa, algum nome que remeta essa fixação dele por dinossauro que possa levar depois um dia eu poder explicar por que eu estou escrevendo o Projeto Dino. E eu comecei a escrever sobre essas mulheres. E aí foi que começou aí a grande oportunidade de conhecer mulheres maravilhosas. Assim. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de conviver com elas. Imagino o grande desafio, porque, na verdade, quem cuida, né, quando alguém fica doente em casa, é muito raro o homem sair do trabalho para cuidar. Geralmente são as mulheres, né? Sim. Pode ser um filho doente ou um idoso doente, é sempre a mulher que acaba se anulando, né? Você está contando essa história, né, de mulheres que às vezes tinham uma profissão, tinham uma história de vida e acaba com um diagnóstico de um filho neurodivergente ou que tem alguma deficiência, ela acaba sendo a mãe dele, porque ela acaba anulando toda a sua vida para conseguir que o seu filho cresça e se estabilize dentro da sociedade, né? Com quantos anos você teve o diagnóstico do seu menino? Bernardo foi diagnosticado com 2 anos. 2 anos e 7 meses. Teve até um diagnóstico precoce, Sim, né? Sim, graças a Deus. A gente tem ainda, né? Como foi precoce, a gente teve uma janela de oportunidade aí de dar a ele o que ele é hoje. Porque quando tem essa demora, né, que é hoje o que mais a gente corre atrás das políticas públicas é que essas pessoas consigam ter o diagnóstico dos seus filhos com mais agilidade, né? A gente vai chegar nesse ponto, mas graças a Deus eu tive essa oportunidade do Bernardo ser diagnosticado bem cedo. Bem cedo. E você consegue dizer assim, sinais de alertas para que as pessoas que estão ouvindo a gente consigam entender? Porque assim, às vezes tem uma dificuldade na fala, né? Um atraso muito grande na fala, e as pessoas acham, não, é normal, ou alguns ficam muito preocupados, mas assim, eu acho que as pessoas, hoje tem muito mais informação do que antes, mas mesmo assim,
Eu acho que essa informação que você traz, e você tem lugar de fala, porque você é uma pessoa que conhece bastante isso, vive, você consegue falar para o nosso telespectador assim, quais são os sinais que a gente tem que observar, que a gente tem que olhar? Então, eu vou falar um pouco. A gente fala que o autismo ele é singular, né? Cada autista tem uma forma de apresentar. Mas tem algumas coisas que você consegue observar bem lá no começo, que é o que o meu filho apresentou. Né, eu vou mostrar, tem muitas crianças que fazem o gesto do flap, que quando está ansioso, ou quando ele está nervoso, ou quando está em busca de algo sensorial, ele tem o flap, que a gente chama, que é o movimentar das mãos. Sim. Muitas das vezes também a criança tem o balançar do tronco, que é a parte que ele se organiza. Tipo, né, para se acalmar, se acalmar. né? A gente chama uma busca sensorial de se acalmar. Muitas crianças correm em círculo muito tempo, né? Então esse foi um dos motivos que me levou à suspeita do Bernardo. Mas muitas mães me levam, quando eu falo sobre isso, falam, o meu também. Então eu comecei a perceber que quando eu falo sobre o que aconteceu para eu ver que o Bernardo tinha essa possibilidade de estar dentro do espectro autista, esses foram os sinais que ele me trouxe, né? Ao pegar na minha mão e me levar para os lugares, eu quero água, eu vou lá e busco o copinho para tomar água. Ele não, ele vinha, pegava a minha mãozinha e me levava até os locais. Quero dormir, ele me levava. Quero fazer o que ele pudesse fazer e me levar, ele me levava. Então, o babucear da voz também, como eles não falam, eles têm um babucear mais diferente, porque a busca da fala ele não tem, então ele começa a babucear ali. Outra coisa do Bernardo também é a mãozinha, né? Como ele levava muitas mãozinhas ao ouvido, quer dizer que o barulho, alguns barulhos, não são todos, mas algum barulho levava ao desconforto, né, auditivo ali. Outra coisa foi a restrição alimentar, que até hoje ele tem, que é bem severa. O cheiro da comida, o sabor, a textura. Então, a criança, outra coisa, o sono também, ele é um sono inquieto, ele é um sono que a criança acorda muito. Então, todos esses... tem terror noturno também ou não? Tem. Alguns têm. Né? Então, assim, hoje o meu filho, desde os 2 anos, toma a mesma medicação para dormir, né? Que graças a Deus ele nunca precisou tomar outras, está tomando somente essa desde os 2 anos. Já tentei desmamar algumas vezes, mas não tem como desmamar. Eu falo que, para mim, como mãe, o pior foi ter que medicar. Essa aceitação da medicação. Mas depois eu comecei a entender que é necessário, né? Então, todo mundo que está dentro de alguma enfermidade precisa estar tomando alguma medicação. Por que que o meu filho não precisa? Então, todos esses detalhes que é bom a gente prestar atenção, né? Outra coisa que eu vou deixar também é quando o meu filho ele não se envolve com outras crianças. Ele ama estar no meio delas, mas ele não se envolve com outras crianças. Então, ao mesmo tempo que estava naquele ambiente com as crianças, ele fica andando. Então, ele fica andando, procurando alguma coisa, mas ele se sente, ele pertence àquilo ali, mas ele não está com as pessoas. Então, isso também é um dos sinais aí que mostra que a criança não tem aquela... ele não consegue estar junto, mas ele quer estar no meio, mas ele não tem aquela troca com as crianças. E você teve, porque tem muitas mães, muitos familiares que têm um processo de negação da doença, né? Inicialmente, as pessoas, não sei se foi o seu caso, mas geralmente as pessoas... não querem aceitar que o filho é doente, acha que é uma fase que vai passar. O que você falou da negação do remédio, mas você teve esse processo de negação inicialmente ou não? Eu acho que todos nós temos uma negação. Eu vou entrar assim, a mulher, esses dias eu falei até numa conversa, eu acho que nós, mães, a gente espera pelo filho. Independente de como ele vai vir. O homem, que é o pai dessa criança, ele espera pelo filho perfeito. Né? Não vou falar que são todos, mas na minha maioria hoje, 85% da minha ONG hoje são mulheres solos que os homens saíram dos seus lares após o laudo dos seus filhos. É muito grande o número. Não, eu sei dessa realidade. É uma coisa muito... os homens até culpam as mulheres por ter um filho neurodivergência ou com deficiência. Eles não aceitam, né? E eles abandonam a mulher e o filho, né? É uma coisa muito... bem grande, alarmante. Eu sei disso. E aí, a negação é por quê? Né? Eu, mesmo que sou uma mãe típica de 2, e me tornei, quase aos 40 anos, uma mãe com filho
com tantas necessidades, né? Então, aí você questiona o porquê. Eu, graças a Deus, tive a sorte da minha família ficar. Meu esposo ficou, meu sogro ficou, mas assim, não é a realidade. Não é a realidade de muitas famílias. Tem a negação e tem o luto, né? Que eu acho que a negação é o luto. Não é um luto de morte, é um luto de por que foi eu escolhida, né? Por quê? Uhum. Então, hoje eu sou muito grata por ter o Bernardo, porque eu tenho um lugar de fala para poder ajudar outras famílias. Mas até você entender o propósito da sua dor, você tem sim esse luto, essa dor. Não, e assim, eu tô vendo que você fez do seu luto luta, né? Sim. Porque você não só está procurando o melhor para o seu filho, mas também está acolhendo outras mulheres, propondo políticas públicas, assim, e você hoje está no lugar de proposta de políticas públicas, né? Eu quero muito que você fale sobre isso. O que você sonha? Porque assim, a gente tem sonhos, né? Sim. Eu acho que a vida sem sonhos, ela não vale a pena. E eu entendo o que você fala, assim, a gente precisa de empresas que empreguem essas mulheres, que tenham um olhar mais afinado dos problemas que elas têm, que os horários são complicados, né? A vida não é igual, né? As outras mães que podem deixar o seu filho na escola sem problemas, né? Quero que você conte um pouco disso. O que você está pensando para essas mães? O que você está pensando para você? O que é esse mundo aí que a gente está sonhando? Olha, essa é a pergunta mais difícil e mais fácil de responder, assim, do que eu quero, né? O mais difícil é se isso vai acontecer, né? Falando de políticas públicas, eu gostaria muito que essas famílias tivessem dignidade. Talvez me emocione, porque, assim, é muito difícil você ver a situação precária que essas famílias hoje, que vivem na ponta, sofrem, né? Então, por mais que hoje tem muita mudança, por mais que hoje ainda já existe muitas possibilidades, ontem eu estive num evento político e eu vi falando sobre quantas coisas já aconteceram a favor, né? Esse ano passado, muitas coisas já chegou para a deficiência, muitos lugares foram mudados. Foram criados muitos centros de atenção. Então, assim, muita coisa está chegando, mas ao meu ponto de vista, ao meu olhar como mãe, eu ainda acho que falta o olhar para nós. Não é que não esteja fazendo, mas eu acho que precisa você se sensibilizar pelo dia a dia. Será que quando essa mulher acorda, ela tem o que comer? Será que quando ela menstrua, ela tem o absorvente? Será que ela pode ter um desodorante para não ter um desconforto com o seu cheiro durante o dia? Então, são detalhes, né? Será que ela tem um sapato adequado para andar tanto de ônibus, para poder ir buscar, levar os seus filhos a essas terapias? Então, assim, eu falo que a dignidade dessas mulheres falta. Então, as políticas públicas precisam pensar lá na ponta. Quem são essas mulheres lá da ponta, né? Eu sei que tem muita coisa mudando, mas eu acho que ainda falta olhar direto mesmo para o cuidado da mulher mesmo. Tipo assim, quem cuida de quem cuida, é isso que você está falando, né? Porque eu tenho visto, assim, que esse assunto é um assunto que existem novas políticas públicas, né, para as pessoas, foram criados vários centros de atenção, né? Só que é justamente isso, né? Quem cuida de quem cuida, é isso que você está falando, porque a pessoa que cuida, ela tem a vida também impactada, né? Sim. Então, existe uma dificuldade de arrumar um trabalho, né? Muitas acabam sendo empreendedoras individuais porque aí ela tem o horário, ela pode fazer um horário, mas isso também impacta a vida dela, porque às vezes o salário não tem uma correspondência necessária para os gastos, porque a criança ela tem um nível de gasto muito maior do que uma criança que não precisa dessas terapias e de todos esses acompanhamentos, né? Eu vinha no aplicativo agora falando exatamente isso para a condutora, né? Você precisa trabalhar muito para dar o básico, né? Então, quando você imagina uma mãe que hoje é polêmico, mas eu não posso deixar de falar. Hoje, o BPC, o benefício que o deficiente, né, recebe, a mãe não pode trabalhar porque ele perde o benefício. Olha que loucura, né? Estamos ligados aos nossos filhos ao ponto de que eu não posso trabalhar para o meu filho não perder
o benefício dele, né? Entendi. E o benefício é para a criança, não é para a mãe. Então, assim, quase uma ligação... É muito sério, eu venho falando sobre isso. Tem algumas coisas que não batem, né? Se eu sou a mãe e ele é a criança com deficiência, por que tem que usar os meus dados para que essa criança receba os benefícios? É dele, cada um tem seu CPF, né? Então, e a mãe, ela fica presa a isso. Se ela trabalhar, ela perde. A gente não pode se aposentar, porque a gente nunca vai trabalhar, entende? Então, assim, hoje eu criei o MAI, que é o Mães Atípicas Empreendedoras, né? Vai ter até uma foto passando, acho que é uma das últimas, que é um encontro de mães que empreendem. E lá no AMA, elas podem vender livremente no espaço os seus produtos. Porque só assim a gente tira essas mulheres da vulnerabilidade. Do homem, da família. Porque não é só o marido, ou o esposo, ou a pessoa que está do lado que fala que judia. A família também, né? O avô, a avó, a tia, o tio. A exclusão ela é generalizada dentro da família. O preconceito, né? Como se quisesse expurgar essa mãe, essa criança do seio familiar, porque ela traz uma condição não adequada, né, para a família. É bem complexo. Então, o que eu gostaria muito que as políticas públicas conseguissem ver a real necessidade dessas mulheres. A gente precisa de centro de atendimento? Precisamos. A gente precisa de carros que leve e busque nossos filhos? A gente precisa. Isso tem hoje em São Paulo. A gente tem muitas coisas hoje que é a favor. Mas a gente precisa tomar muito cuidado nesse olhar de quem cuida. Será que ela está pronta? Será que ela está passando com um psicólogo? Será que ela não tem aquele pensamento suicida? Porque assim, tem muita mãe com pensamento suicida. Hoje também, ontem eu até gravei sobre isso, que é a violência doméstica velada. Que a mulher atípica, ela sofre uma violência velada dentro de casa porque ela não pode expor essa violência, porque ela perde o único apoio que ela tem dentro de casa, que é aquele homem que não a aceita, não cuida, mas que ela precisa estar com ele para que o pouco que ela tem não vá embora. Então, isso é uma violência muito séria, que não é exposto. Então, a gente está num mês muito significativo, né, que é o Agosto Lilás, que se fala muito da violência contra a mulher, mas a gente precisa olhar também essas mulheres que são atípicas, que estão dentro de casa, presa, porque quando o homem ele não abandona, ele judia. Né? Então, você não tem tempo para mim, você não consegue fazer uma unha, você não toma um banho direito, você só fala nesse assunto. Tudo isso é uma violência. Então, hoje eu tenho certeza que as mulheres atípicas estão muito aquém. Então, precisa mudar. Não, é verdade. Você falando assim, a gente sente porque muitas mulheres sofrem violência, né? Mas assim, quanto maior é o seu grau de vulnerabilidade social e essa condição também traz um grau maior de vulnerabilidade, maior é a violência empregada à mulher, né? Quanto mais o homem vê que a mulher é indefesa ou que precisa dele, mais ele é o algoz dessa mulher, né? Exatamente, essa é a palavra. E aí sofre a mãe, sofre o filho, né? Isso é muito... Eu tenho casos, doutora, assim, como eu cuido hoje de 245 mulheres, né? Eu comecei com 8, né? Então, há 6 anos, foi crescendo de uma forma muito grande. Então, hoje eu cuido de 240 mulheres. Quer dizer que existe uma demanda muito grande, né? Muito grande. Você começou isso com 8 pessoas, hoje já está com 245? Isso, 245 mulheres cadastradas. Muita gente. Imagino que tem muito mais, né, a serem cadastradas aí. Sim, porque agora com a abertura da ONG é porta aberta. Né? E ali a gente chama a casa da mãe atípica, né? A casa onde ela pode entrar, a casa onde ela vai ser acolhida. Tem uma casa onde ela pode estudar, uma casa onde ela pode dormir enquanto o seu filho está sendo cuidado em algum local. A gente não tem lá no espaço um local para a criança. Foi toda a casa feita para acolher a mulher, né? Então, eu deixei meu filho na escola e eu quero ser acolhida por 3 horinhas. Eu vou lá para casa. E lá na casa eu fico, eu tenho um psicólogo, lá na casa eu tenho uma cozinha colaborativa, eu tenho um espaço de ver uma TV, eu tenho um cowork que eu posso estudar ou ver alguma coisa, eu tenho livros que eu posso ler. E temos nós, né? Eu falo que nós, mães atípicas, a gente não precisa falar para chorar, a gente se olha. Então, o olhar de uma mãe atípica para outra mãe atípica não precisa falar nada. E esse eu acho que é o mais
é o momento mais lindo que tem o encontro de duas mães atípicas, porque você não precisa falar a sua dor. Então, lá na casa é porque isso. ela conhece a dor da outra. Então, né? é um trabalho que eu amo fazer, doutora. E onde assim. fica a AMA? A AMA fica na Avenida Santa Catarina, né, na Zona Sul, 433. Hoje o AMA ele é sustentado por bastante empresários, né? Então a gente sustenta a casa ainda com empresários. A gente está na luta para receber emendas, ainda estamos organizando as documentações, porque eu tenho 6 anos de projeto e 3 de ONG. Então precisava amadurecer o CNPJ para a gente começar a correr atrás das certidões. Certo. E assim, faz um mês que eu abri a porta e chega em torno de 15, 20 mulheres, todas conversando no mesmo ambiente, procurando aquela casa. O boca a boca está levando mulheres para lá, o boca a boca está salvando mulheres, porque quando você abre para falar socorro, está acontecendo isso, eu preciso. Então a gente se une para a cesta básica, a gente se une para o básico, a gente se une para o abraço, a gente se une para a escuta. Então a gente está precisando aí de... A gente tem 2 anos ali de contrato daquele espaço, então vão ser 2 anos de muita luta para que isso se prolongue, né? Mas é um trabalho que ele é um trabalho de formiguinha, porque todas essas mães chegam muito machucadas para a gente, né? Mas muitas mães se tornaram grandes empreendedoras, então foi mãe que a gente pegou lá no luto e que hoje empreende de uma forma magnífica, vende os seus produtos, separou do marido abusador, hoje vive uma vida plena, porque eu falo que a partir do momento que você consegue se estabelecer e receber algo que ali pague as suas contas, que você consiga comer, que você consegue ter uma dignidade, você não precisa mais sofrer na mão desse algoz que você falou, Sim, entendeu? Você tem a possibilidade de escolha, né? Porque tem momentos que ela não tem escolha, Não tem né? escolha. Se ela não trabalha, tem que cuidar do filho, necessita que alguém traga o alimento, porque Sim. ela não tem, né? Mas você trouxe questões assim que eu acho muito importante a gente trazer ao debate, que é isso. O benefício é para o filho, por que é o CPF dela que está vinculado, por que ela não pode trabalhar. Isso são questões que a gente tem que amadurecer, né? Tem. E as questões, assim, você acha que tem empresas que... Porque a gente tem empresas que buscam uma inclusão, né, de pessoas. Sim. A gente tem algumas empresas, não posso falar aqui, mas que a gente sabe que empregam pessoas com deficiência. Existe uma política pública para empregar as mães dessas crianças? Esse foi um dos projetos de leis que eu acabei de escrever, né? Até importante a gente falar. Eu, no meu ponto de vista, além dessas empresas liberar uma quantidade de vagas para as pessoas com deficiência, tem muitas vagas hoje que são aquelas vagas que você trabalha em casa, que é o home office. Sim. E aí eu escrevi por que essas vagas não podem ser direcionadas a essas mulheres. Então, assim, além da vaga para pessoas com deficiência, também dentro dessas empresas, eu tenho um filho que tem uma deficiência que ele não pode trabalhar, nenhum dessas vagas, mas eu sou a mãe dele. Então, eu posso estar nessa vaga se ela for home office, se ela for capacitada para home office. Sim. Se isso acontecesse, ia mudar o cenário, não todo, mas de uma certa forma muito grande. Lógico que quando eu apresentei esse projeto, muitas pessoas falaram, não, eu acho que isso não vai acontecer, as empresas não vão querer, porque a gente tem as dificuldades, é difícil mesmo o mercado de trabalho aceitar uma mãe. Eu, de terça e quinta, eu fico da 1 às 6 com o Bernardo na terapia, né? Os outros dias da semana é ecoterapia, é escola. A escola, eu não posso sair um raio de 2 quilômetros, eu preciso ir para casa. Porque o que a senhora falou lá no começo, se eu levo o Bernardo para a escola e ele é uma criança típica, se ele tiver lá um machucadinho, uma crise, alguma coisa, vamos saber contornar ali e ele vai esperar eu chegar. As nossas crianças não. Se ele entrar numa crise que ninguém souber contornar, eu não posso estar longe. Entende? Eu preciso estar ali para pegar o carro, subir, ou do jeito que eu tiver, subir e pegar ele. Para eu estar aqui hoje, tem uma equipe por trás, cuidando do Bernardo, fazendo a logística de buscar para algum lugar. Eu sabendo que eu estou aqui tranquila, para que se acontecer alguma coisa com o Bernardo, alguém vai estar lá. Você tem uma retaguarda, né? Como que eu consigo trabalhar hoje numa empresa dentro dessas condições?
Então, não tem, se você for olhar, se você tem uma equipe, uma família que fala, não, você vai lá trabalhar, eu vou fazer tudo isso pelo seu filho e você traz a renda para casa. Pronto. Aí, mas essa não é a realidade. Então, exatamente... A importância da rede de apoio para essa mulher e também, assim, eu estou entendendo o que você está falando, porque, assim, uma política de cotas para essas mulheres, porque tem trabalhos que dá para serem feitos em horários diferenciados, né? A gente tem tem muitos empregadores ainda que têm uma cabeça fechada, que acha que a pessoa trabalha lá das 8 às 17, aquele horário é o horário que ele tem que entregar. Mas eu acredito que tem pessoas extremamente responsáveis que vão fazer no horário que for possível, né? Exatamente. E acabam se coordenando ali para que seja atendido o filho e seja atendido a proposta de trabalho, né? Então, lá hoje na ONG, quando esse cowork foi pronto e foi feito e foi doado para algumas empresas, foi exatamente para isso. Se daqui para frente, eu vou começar a frequentar várias empresas e levar essa ideia. Emprega essa mãe, eu vou dar o cowork, elas vão poder ficar ali. Porque lá onde eu estou localizada, a gente tem 10 clínicas que atendem crianças com deficiência. Então, por que eu loquei lá? Eu loquei lá por essa visão. Eu já ficava ali, eu estou ali há 2 anos, e via muita mãe com notebook no colo, ou sentada numa padaria, ou muitas vezes num banco desconfortável, ali tentando trabalhar, vender seus produtos. Foi aí que eu falei, não, eu preciso abrir a ONG aqui. Porque aí eu atendo as minhas mães já cadastradas e atendo as demais que ficam aqui nesse hall durante o dia inteiro. Então, tem mãe que vai de segunda a sexta, das 10 às 5. E a criança faz várias terapias durante o dia. Então, aonde ela fica? O que ela pode fazer dentro desse horário? Então, o AMA vai ficar ali, a casa vai ficar ali para poder pegar essa mulher e preparar ela para o mundo e para a sociedade nesses 5, 6 horas que ela fica ali. Então, eu vou começar agora. Eu estou conversando com bastante empresários, onde a gente teve uma roda com alguns empresários, para que eles possam entender que eu vou disponibilizar o espaço para que ela trabalhe. Se é 5 horas, 6 horas que ele precisa de trabalho, lá vai ter esse espaço para elas fazerem. Então, assim, tem como mudar. Tem como dar oportunidade. Basta querer. Eu acho que tem que ter uma visão solidária, né, para a questão das mães atípicas. E também, assim, às vezes você está aqui numa casa legislativa, né? A gente conseguir alguma isenção fiscal, né? Ou algum benefício fiscal para esse empregador de mães atípicas. Olha, Keila, foi um grande prazer ouvir você, né? A sua história é muito bonita, né? De como você pegou uma situação difícil e transformou num braço acolhedor para outras mulheres, né? Você me leve o meu abraço, o abraço aqui da TV Alesp, do Segurança e Cidadania para as outras mães do espaço. Eu vou me comprometer de te visitar um dia aí. Quero muito dar um abraço nessas mulheres e especialmente te agradecer de ter vindo aqui, agora imaginando a sua rotina para você ter vindo. Agradeço demais sua presença. E o microfone da TV Alesp está sempre disponível para você. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais agora. Obrigada novamente pelo espaço de fala. Eu hoje represento, sim. A gente falou que agora a contagem que foi feita recentemente, né, 2,5 milhões de mulheres atípicas, porque se tem mais de 4 milhões, né, de pessoas com deficiência, 5 milhões de pessoas com deficiência, imagina quantas mães atípicas que a gente tem aí, né, no Brasil. Então, assim, esse lugar de fala é muito importante, essa oportunidade é muito importante. As pessoas que estiverem assistindo a gente, sentir a vontade de visitar o espaço, fique à vontade. A nossa casa é aberta e tudo que a gente faz é aberto para que as pessoas consigam ver. E uma frase que eu sempre guardo e falo com as minhas mães, que é nada sobre nós sem nós. Tá bom? Que lindo. O programa Segurança e Cidadania fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia e até logo.